Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer ter aqui presentes estas personalidades para este evento tão especial que é o debate sobre o monkeypox, ou a varíola dos macacos, mas sobretudo na perspectiva da importância da literacia em saúde e da dignidade da vida humana. Cumpre-me dizer, como moderadora do evento e presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que de facto esta é a missão também da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, nos seus fins científicos, éticos e humanos, na promoção e desenvolvimento da prática da literacia em saúde. Queremos de facto um investimento no melhor acesso, na compreensão e no uso dos recursos de saúde e da informação em saúde. Hoje temos aqui reunidos um conjunto de personalidades que se juntam aqui para debater esta questão que é como comunicar o monkeypox, o que é que está por trás da comunicação, dos comportamentos de risco, e passaria então a apresentar o painel de oradores. Começaria por apresentar o Dr. José Feliz, que é médico de família, é docente no Instituto Universitário Egas Muniz e é conselheiro do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Temos também connosco o Dr. Francisco Silva, que é interno de Medicina Geral e Familiar e trabalha também no GAT, que é o Grupo de Ativistas em Tratamentos. Temos a enfermeira Susana Ramos, a enfermeira especialista em segurança do doente e em Patient Advocacy e a vice-presidente também da SPLS. Temos a professora Isabel Fragoeiro, presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, é também presidente da Escola Superior de Saúde da Madeira e especialista em saúde mental. Temos o Dr. Rui Nogueira, médico de família, presidente da mesa da Assembleia Geral da SPLS, com vasta experiência na medicina geral e familiar, e foi também presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Connosco também Letícia, assessora do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos. E finalmente temos a doutora Vânia Lima, uma especialista em comunicação em saúde, comunicação de risco, e também diretora da Omnia Health. Queria agradecer também à Health News, porque nos tem apoiado na divulgação e comunicação dos nossos eventos, das nossas atividades, que o tentamos fazer de uma forma estruturada. Queria também agradecer a presença da Ordem dos Psicólogos Portugueses, na presença da doutora Edith Queiroz, que está aqui representada. Não fará parte do painel, mas depois na área do debate, com certeza que terá a sua palavra. Agradeço a todos os presentes a intervenção. Vamos então dar início ao painel. Este é um debate aberto, é um debate que tem alguma limitação de tempo e por isso, para termos a oportunidade de ouvirmos todos, passava já a palavra ao Dr. José Feliz e perguntava-lhe a pergunta principal, não é? Que doença é esta e que sinais e que sintomas se verificam? Muito boa noite. Também gostaria de agradecer o convite da professora Cristina Vaz de Almeida e cumprimentar os oradores presentes. Em relação à questão que me coloca, portanto, a infecção por monkeypox é uma doença zoonótica, o que significa que se pode transmitir de animais para humanos, mas também se pode transmitir entre pessoas. Na tradução varíola dos macacos, na realidade não se refere à infecção humana, mas sim uma infecção dos animais. Também não é a mesma doença quando falamos da varíola, doença humana que foi conseguida erradicar em 1979, 1980. O reservatório deste vírus ainda não está bem estabelecido, mas parece que estará alguns nos roedores e pequenos mamíferos que têm então um papel importante na transmissão. Concretamente, em relação aos sinais e sintomas e na história natural conhecida da infecção por monkeypox, sabemos que os sinais e sintomas iniciam-se de forma súbita após um período de incubação que pode ir até aos 21 dias, com queixas relativamente inespecíficas, que nós chamamos de prodromos, e caracterizado pelo aparecimento de pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas. São eles a febre, as dores de cabeça, o cansaço, as dores musculares, incluindo as dores nas costas, e os gânglios linfáticos aumentados, a que chamamos adenopatias ou adenomegalias. Após estas manifestações prodrómicas, segue-se um período de 1 a 3 dias, em que surge depois um exantema, se as manifestações forem na pele, ou um enantema, se as manifestações forem
forem nas mucosas. Estas lesões começam por ser manchas planas, chamamos máculas, depois ganham relevos, passamos a chamar pápulas, tornam-se vesículas com conteúdo líquido transparente, passam a pústulas, quando esse líquido fica mais opaco, geralmente tornam-se umbilicadas e são dolorosas. Finalmente, formam-se úlceras, que depois acabam por transformar em crostas e estas acabam também por cair. Estas lesões duram cerca de 2 a 4 semanas e até à queda das crostas, ou seja, até ao aparecimento da pele íntegra, todas estas lesões são consideradas infecciosas e passíveis de transmitir o vírus. Classicamente, o exantema propaga-se de forma centrífuga, inicia-se habitualmente na face, boca, membros superiores e membros inferiores e região genital, e o número de lesões pode variar de pessoa para pessoa e pode também atingir a palma das mãos e a planta dos pés. O período infeccioso considerado neste caso é desde o aparecimento dos sintomas prodrómicos e termina realmente quando as crostas das lesões caírem e nova pele se ter formado. Portanto, falamos aqui de um período de 2 a 4 semanas, que normalmente resolve-se em tratamento. Temos constatado que as manifestações do monkeypox estão-se a tornar relativamente atípicas, ou seja, estão a aparecer quadros que não têm este trajeto que eu há pouco referi. Por exemplo, muitas vezes não há manifestações prodrómicas, as lesões cutâneas podem ser ausentes, escassas, ou mesmo existir só apenas uma lesão vesicular. Podem haver só lesões localizadas na região genital e ou perianal, e portanto temos que ter alguma capacidade de perceber estas manifestações atípicas para poder conseguir fazer o diagnóstico do monkeypox. Claro que sim, e isto também se prende, muito obrigada Dr. José Freixo, isto também se prende com, e passava já ao Dr. Francisco Silva, com a questão dos comportamentos de risco. Não queremos, de facto, de forma nenhuma, estar a estigmatizar a pessoa, mas o que é que está por trás da doença, não é? E talvez nos possa acrescentar a sua opinião, se faz favor. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Então, exatamente, não estigmatizando, ou seja, é preciso também nós termos noção do que é que são grupos de risco para doenças sexualmente transmissíveis e comportamentos de risco. Grupos, aquilo que estatisticamente nós falamos que são pessoas que são um grupo de pessoas que têm maior prevalência da doença, ou maior incidência. Agora, o que nós é importante para nós percebermos e realmente conseguimos perceber é os comportamentos de risco, e isso é individual. Não depende de nenhum grupo que pertença, não pertence a nenhuma nacionalidade, nenhuma etnia. Nós, quando temos alguém à nossa frente, temos de perceber o que é que são comportamentos de risco e perguntar. Perguntar quantos parceiros é que teve no último 6 meses, como conheceu esses parceiros, utilizou aplicações, foi sexo anónimo ou se for parceiros regulares. Tudo isto vai-nos dar para perceber qual foi o comportamento de risco ou não da pessoa. Então o que é que nós temos estado a perceber aqui nos casos de monkeypox, que nós temos, já vimos muitos no GAT, eu também já vi alguns no meu centro de saúde, é que inicialmente esta infecção estava muito associada a clubes de sexo, mas não é tanto o que estamos a ver agora. Agora há pessoas que têm apenas um parceiro sexual e contraem monkeypox. Portanto, ou seja, inicialmente começou nos grupos de maior risco, mas já se está a espalhar, portanto já não há cabimento de dizer que faz parte dos grupos de sexo. E depois também temos de ter outra atenção, que é na maneira como falamos com os nossos doentes. Nós nunca devemos dizer para as pessoas não ir. Nós devemos capacitá-los e dizer o que é o risco, qual é que é o risco e o que é que eles devem ou não fazer, o que é que eles podem ou não fazer, ou o que é que eles querem fazer, e eles próprios devem então decidir autonomamente o que é para eles um risco. Não é? Não sempre podemos ser paternalistas. E outra coisa que eu também gostava de dizer é que nesta infecção e noutras infecções sexualmente transmissíveis, aquela noção que nós falávamos que era o sexo seguro, não existe. Hoje em dia o que nós gostamos mais de dizer é o sexo mais seguro. Nós devemos capacitar os nossos utentes, os nossos doentes,
para terem práticas de sexo mais seguro. Porque qualquer contacto sexual que seja ele pode ter risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o monkeypox. O monkeypox não é exclusivamente penetração, não é preciso haver penetração anal, não é preciso haver penetração vaginal. Portanto, nós temos de capacitá-los e tentar arranjar armas para que as pessoas consigam ter um sexo mais seguro. E se calhar nesta fase o que se está a recomendar e a recomendação maior é tentar ter menos parceiros sexuais, porque temos visto que é um dos maiores fatores de risco, e ter relações sexuais com pessoas que conheçam maioritariamente nesta fase em que estamos ainda a perceber bem como é que se vai espalhar o monkeypox. Muito bem. Dr. Francisco, Sim. havendo esta sua indicação, de facto isto não é uma doença de homens que fazem sexo com os outros homens, como por exemplo o Dr. Tedros da OMS anunciou no dia 23 de julho. Está a dizer que até pessoas com um único parceiro, ou heterossexuais, ou podem de facto ter esta doença. E isto envolve também a comunicação e o estigma da comunicação que está relacionado. E isso passava então à enfermeira Susana Ramos, porque ela, de facto, ligada à segurança do doente, qual é, na sua perspectiva, se o estigma pode tornar insegura a prestação de cuidados? Olá, boa noite. Muito obrigada, professora Cristina. Obrigada por o convite e boa noite a todos os colegas deste painel e a todos os que estão em casa a ouvir-nos. Uma questão muito pertinente e que, desde o aparecimento desta infecção, muito pouco se tem falado nesta questão da segurança dos cuidados e nesse sentido, é importante refletir algumas questões. Quando o público em geral ouve, portanto, informação sobre esta doença e ela associada a comportamentos de risco, é preciso aqui, de facto, clarificar e promover uma linguagem clara e acessível para o cidadão. E isso a Direção-Geral de Saúde tem promovido, tem já informação e cartazes, bem como a OMS, no sentido de retirar esta questão da estigmatização, como está a colocar esta questão. Ou seja, quando esta informação dissemina rapidamente pela população, nomeadamente os profissionais de saúde, nós podemos ter aqui alguma insegurança nos cuidados de saúde. Está já descrita em vários estudos esta questão da estigmatização associada a pessoas LGBT+. E neste sentido, como estão a associar esta infecção a comportamentos de risco, nomeadamente a situações de sexo de homem para homem, isto poderá aqui provocar, ao nível da área profissional, dos profissionais de saúde, a desinformação, não é? Há uma grande preocupação ao nível da prevenção de infecção e, portanto, aqui claramente os cuidados e as normas que foram emitidas pela Direção-Geral de Saúde, quer para os profissionais, quer para o cidadão, refletem bem como fazer para evitar a contaminação e a infecção e a disseminação da doença, nomeadamente ao nível dos equipamentos de proteção individual. Por exemplo, nós temos no verão, em eventos, provavelmente poucas pessoas sabem que na área da limpeza têm que utilizar luvas e máscara para fazer a limpeza dos locais. Locais onde são, nomeadamente, o contacto da pele com cadeiras, superfícies, etc., deve-se fazer uma desinfecção pelo menos 2 vezes em 8 horas. São regras que estão já explanadas em várias informações, mas ainda pouco assimiladas pela população e pela área profissional, nomeadamente. Portanto, aqui só para resumir, em termos de segurança do doente e segurança dos cuidados, e reportando aquilo ao nível transversal da segurança do doente, preocupa-me muito as questões da identificação segura, as questões da subnotificação, ou seja, a questão do estigma e da não procura dos cuidados de saúde e, portanto, haverá aqui uma grande subnotificação e uma probabilidade maior de propagação da doença. E aqui
em termos da identificação segura, portanto, quando um doente vai ao hospital e faz determinados procedimentos, ele próprio pode omitir certos dados dele que vão refletir na identificação Aproveitando dele então, e o tratamento dele. Aproveitando então também a sua frase que disse que o estigma pode levar a não procurar cuidados, isto é, que questões também aqui de alguma preocupação e saúde mental estão relacionadas com esta crise de saúde pública, e lançava já a questão à professora Isabel Tragoeiro para também refletir um bocadinho sobre isto, porque de facto o estigma pode impedir ou pode levar a uma menor saúde mental. Então, muito boa noite, cumprimentava todos os presentes, muito obrigada, professora Cristina, também pela oportunidade de partilhar aqui algumas reflexões nesta área. Eu começaria por dizer que nunca se falou tanto de saúde mental, se calhar, como nos dias de hoje, podendo estarmos a incorrer em algum risco também de banalizarmos demasiado as questões relativas à saúde mental, apesar de sabermos que elas de facto estão presentes nos nossos dias, com uma amplitude de facto grande e uma prevalência grande, sobretudo ao nível de determinadas patologias, enfim, que são preocupantes. Estes últimos anos, eu diria eu, e sobretudo com a questão pandémica do Covid, fez emergir mais nas populações um conjunto de receios, não é, e dificuldades. Mas a questão do estigma, e aqui estamos a falar particularmente do estigma, é uma questão antiga, não é? Muito ligada de facto ao desconhecimento, enfim, há algumas crenças, alguns aspectos culturais, representações culturais que de alguma maneira têm que ser trabalhadas ou continuar a ser trabalhadas de uma forma extensa nas nossas comunidades. Aqui eu introduziria e faria a relação com a questão da literacia e do conhecimento, que é fundamental em saúde, mas não só, porque na verdade, e quando falamos de comportamentos, o conhecimento é importante, mas há todo um conjunto de outros aspectos, valores, crenças, enfim, aspectos inerentes e intrínsecos à própria pessoa e às sociedades, que são fundamentais para que as pessoas possam efetivamente mudar alguma coisa, não é? E adotar melhores comportamentos, porque de uma maneira geral preocupam-nos sobretudo os comportamentos de risco ou de alto risco, não é? E é óbvio que gostaríamos que as pessoas adotassem os melhores comportamentos ou aqueles que sejam mais favorecedores da saúde e não da doença. Obviamente que o estigma tem implicações na saúde mental, põe em causa muitas vezes a própria identidade pessoal. O estigma muitas vezes parte da relação da sociedade ou dos outros, nós somos seres relacionais, e portanto construímos-nos um pouco no interface com os outros e de facto se os outros olham para nós de algum modo considerando que nós somos pessoas menos valiosas ou que temos algum defeito, alguma marca, alguma coisa que de facto não é aceitável, normalmente ao estigma há sempre uma visão negativa, nós próprios, enquanto pessoas, acabamos ao fim de algum tempo, e se não tivermos algum tipo de apoio ou não procurarmos algum tipo de apoio, dependendo das nossas estratégias, por nos auto-estigmatizar. Claro. E portanto depois há aqui um ciclo que pode levar ao isolamento, à depressão, enfim, a quadros de então, ansiedade, fobia. Aproveitando a sua ponte das questões relacionais e da questão com o outro e da proximidade, a importância então da saúde de proximidade. E perguntava então ao Dr. Rui Nogueira se esta proximidade do médico de família, que contribui para esta melhor compreensão, para esta melhor relação do utente, não só do utente com a comunidade, do utente com a sua família, no utente, no contexto onde ele se encontra. Dr. Rui Nogueira? Olá, boa noite a todos. Cumprimentar os colegas
Desculpa. Estava sem som. Eu acho que já estou com som agora. Olá, boa noite. Gostava de cumprimentar todos. Gostava de cumprimentar todos os participantes deste painel, enfim, aqui a apresentar o tema, mas também todos aqueles que se dispõem a debater este tema muito difícil que temos entre nós. E queria começar por felicitar a direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde por abordar este tema. É a primeira organização que eu conheço que está a abordar este tema assim. E a abordá-lo de uma forma muito, muito aberta e, repare-se, 12 dias depois de ter sido declarada como emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, é louvável. Eu gostava de felicitar a direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e principalmente a professora Cristina Vaz de Almeida pela iniciativa de trazer ao debate e promover este debate, enfim, e trazer para a discussão pública aquilo que tem que ser feito provavelmente de uma forma diferente daquilo a que estamos habituados. Esta é uma doença vírica que tem particularidades, muitas particularidades. Deve preocupar todos, mas, na verdade, é uma preocupação que depois acaba por ser mais evidente num grupo ainda muito restrito de pessoas. Isso quer dizer que há um grupo de risco, vários grupos de risco, enfim, mas que se conseguem definir bem e que exige muita proximidade, maturidade, organização, planeamento, porque temos de ser, além do mais, muito rápidos a atuar. E, portanto, há aqui exigências de várias ordens, enfim, de ordem clínica, logo à partida, mas também de ordem científica, claramente, mas também de comportamento e de cariz social. E, portanto, tal como noutros casos, mas aqui por maioria de razão, é uma doença que deve interessar a comunidade e que obriga a que todos nos ajudemos para conseguirmos controlar prevenindo. Esta é, digamos, a estratégia possível para esta altura, em que pouco sabemos de uma infecção nova entre nós, mas que exige muito cuidado. Porventura estaremos a fazer o início da caminhada como na década de 80, no início da década de 80, com o VIH-Sida. Já tem sido referido que não devemos comparar com o VIH-Sida, mas é um vírus novo entre nós, é um vírus que tem uma forma de transmissão, pessoa para pessoa, muito semelhante à transmissão do VIH-Sida, tem sido muito rápido a transmitir-se e não sabemos nada sobre esta doença. Aquilo que a imagem do iceberg provavelmente é a imagem que aqui podemos ter sobre esta doença. O iceberg vemos apenas a pontinha da montanha de gelo, mas nós ainda não estamos a perceber o que é que vai ser a evolução desta doença e como é que estes eventos vão então, esta obriga a um cuidado especial. Interrompendo agora um pouco, mas dando agora já a palavra à Letícia, assessora do GAT, do Grupo de Ativistas em Tratamento, é muito importante ter esta perspectiva, não é? Vós próprios, não é? Dos ativistas, dos utentes, e o que gostaríamos muito de ouvi-la, Letícia, se faz favor. Começando, para já, subscrevo os cumprimentos que os colegas de painel têm apresentado. Junto-me a esses cumprimentos e agradeço o convite, em nome pessoal e do GAT. E sigo já na esteira das palavras do Dr. Rui Nogueira. De facto, há muita coisa que ainda não sabemos, mas há muitas coisas que já sabemos, não sobre a infecção em si, mas sobre estratégias de promoção da literacia em saúde, estratégias de comunicação com populações-chave no controle de sindemias e doenças infecciosas, e podemos aproveitar esse conhecimento e partilhar as boas práticas entre todos para comunicar de forma mais eficaz na resposta a este surto e para capacitar as pessoas para tomarem as decisões que, como disse o Francisco, são as suas, enfim, em função das suas prioridades,
e para tomarem essas decisões de forma o mais informada possível. Eu tenho aqui alguns exemplos de situações com que já nos deparamos, não necessariamente no âmbito do surto de monkeypox, mas com que nos temos deparado ao longo dos anos. Se calhar começava pela questão do estigma e do autoestigma. Não é só uma questão de estigma associado à valorização social de com quem é que se tem sexo, não é? E por isso é que se tem esta infecção ou outra, mas há receios fundados sobre a preservação da autoimagem. Uma infecção que nos provoca alterações visíveis no corpo e que pode deixar cicatrizes, e há algumas fotos um bocadinho assustadoras, há que dizê-lo, de úlceras no nariz, portanto, no meio da cara, não é? Um bocadinho difícil não dar por elas. Portanto, esses receios devem ser também, não devem ser desvalorizados, devem ser também acolhidos e discutidos no acompanhamento das pessoas. Outra coisa que também já foi dita e que é muito importante é a diferença entre o que são as estatísticas e o que são situações concretas. Sabemos que 2% das pessoas infectadas não são, e já diagnosticadas, não são homens. Portanto, 2% em quase 25 mil pessoas no mundo já são muitas pessoas do sexo feminino, não é? Portanto, tem uma escala grande a transmissão na comunidade. Estamos neste momento a ter cerca de 1000 novos casos por dia. 70% dos casos no mundo são na Europa, portanto a coisa está aqui no quintal, toca-nos diretamente e toca-nos muito, muito depressa. E há pessoas, algumas têm muito sexo, ou mais sexo do que a média da população, de forma recreativa, mas outras têm-no para pagar contas. E portanto as pessoas envolvidas no sexo comercial, nem todos os homens que têm sexo com homens têm sexo só com homens, e portanto que há pessoas que têm sexo com homens de forma comercial também, e isto podem ser pessoas-chave para uma mais rápida, por um lado, um maior potencial de transmissão na comunidade, mas por outro, um maior potencial de funcionarem como agentes multiplicadores da informação, como agentes capacitadores dos clientes para lhes transmitir informação acerca dos melhores comportamentos autoprotetores relativamente à infecção. E depois há uma outra questão que é muito importante na promoção da literacia, que é a adaptação da mensagem ao público específico a quem ela se dirige. Usar a linguagem adequada para aquela pessoa concreta que tem diferentes referentes porque vem de outro país, porque é mais ou menos escolarizada, porque usa determinadas palavras que são específicas de uma tribo social, se quiserem. E, portanto, conhece, por exemplo, o significado de chuca, mas não conhece o significado de enema ou de clister. E, portanto, temos que adaptar a linguagem. E para aproveitando além então, Letícia, só para fazer aqui a ronda, interrompendo, devemos ter a oportunidade de continuar a ouvir, mas tocou num tema que é a adaptação da linguagem. A comunicação tem que ser adaptada aos seus segmentos. E isto faz ponto imediatamente com as questões da comunicação em saúde e a comunicação de risco. Se calhar, perguntava aqui à doutora Vânia Lima, como é que conseguimos fazer uma boa comunicação, tendo em conta aquilo que os oradores foram dizendo e sobretudo a Letícia foi dizendo, uma boa comunicação de risco em saúde nestas questões, que são questões de saúde pública. Sim, muito boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. De facto, a Letícia já me facilitou aqui o trabalho, já me abriu aqui caminho, mas se calhar antes de eu falar de como é que nós conseguimos fazer uma boa comunicação de risco em questões de saúde pública, temos que perceber o que é comunicação de risco. E nós, com a comunicação de risco, pretendemos, no fundo, partilhar informações que minimizem os danos, tanto a nós próprios como aos outros, e ao mesmo tempo, e aqui é que está a grande dificuldade, mudar crenças e comportamentos. Isto aqui é uma coisa que realmente não é fácil de se fazer. Mas como é que nós podemos, então, fazer uma comunicação de risco mais eficaz? Em primeiro lugar, esta comunicação tem que ser feita por especialistas, como nós temos aqui, que nós temos assistido também a uma comunicação de risco feita por não especialistas, que obviamente têm as suas consequências. Depois, evitar conclusões precipitadas, ou seja, nós estamos aqui a falar, há muita coisa que ainda não se sabe, portanto não vamos supor, vamos falar do que sabemos e conforme formos sabendo, vamos atualizando essas informações. Depois, uma coisa que a Letícia tinha falado agora é precisamente esta questão
de entendermos para quem é que nós estamos a falar, ou seja, tem que ser uma informação que é honesta, que é clara e que é de fácil compreensão. Porque nós, no caso português, temos que perceber que os níveis de literacia em saúde são preocupantes. Nós temos pessoas que têm mesmo esta dificuldade em compreender informações de saúde. E, portanto, nós temos que saber falar, temos que saber comunicar para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que têm níveis de literacia menores. Depois, precisa de ser uma comunicação que é persuasiva. Nós queremos que as pessoas mudem os seus comportamentos e, portanto, ela tem que ser rotineira. Nós temos que estar sempre a repetir as mesmas mensagens para, de facto, que estas mensagens entrem. Depois, outra coisa que a Letícia também falou era esta questão de nós temos que validar, quando nós estamos numa situação de risco, existem aqui ansiedades, as pessoas têm medo de determinadas coisas, nós temos que validar estes sentimentos para que a comunicação não seja só técnica. Há aqui uma parte emocional que é extremamente importante e que precisa ser validada. E ao mesmo tempo, como o Dr. Rui Nogueira estava a falar, nós ainda, lá está, há coisas que nós ainda não sabemos. Portanto, estes sentimentos também de incerteza por parte de especialistas também é importante serem partilhados para que nós percebamos que estamos todos no mesmo barco. Depois, nós temos que fazer aqui um contraponto entre não ser alarmista, mas também não ser demasiado tranquilizadora. Claro. E não sendo alarmista, voltava outra vez então a rotação para todos terem a oportunidade até de refletirmos em conjunto, não sendo alarmista, mas sendo explicativo, sério, informativo, realista. Dr. José Feliz, qual é a realidade desta doença? O que é que nós podemos olhar para a doença e perceber a doença? No seu contexto, na sua dimensão. Eu estive a ouvir atentamente o que os meus colegas estiveram a falar e concordo a 100%. Em relação aqui ao risco, acho que o risco existe e qualquer pessoa pode, quando exposta, contrair esta infecção, o monkeypox. Portanto, pode afetar qualquer um e é importante tomar medidas para reduzir esse risco de transmissão. Nós temos uma lição que foi aprendida com o VIH e com o estigma e a culpabilização de certos grupos que prejudicaram a resposta ao surto nessa altura. Portanto, eu aqui não gostaria de falar de grupos de risco, acho que não faz qualquer sentido, nunca fez. E essa expressão tem que ser e deve ser evitada. Também reparei, quando estava a preparar aqui esta apresentação, também reparei que há linguagem, há imagens, há informação em certos comentários sobre este surto, provenientes de pessoas idóneas, que ainda mais exacerbam esta questão da estigmatização. Lembro-me dos africanos, lembro-me da comunidade LGBT+, porque isto pode criar um clima de medo a ponto das pessoas não conseguirem ou não quererem recorrer aos serviços disponíveis de saúde, dificultando, portanto, o rastreio de novos casos. E é importante, portanto, eu acho que é importante não falar em grupos de risco, mas sim de comportamentos de risco, até porque este estigma, esta discriminação podem ser tão perigosos quanto o próprio vírus. E era isto que eu... Muito bem, muito bem. E de facto é muito interessante esta questão entre o grupo de risco e o comportamento de risco, centrar-nos no comportamento e não na pessoa. E por isso, Dr. Francisco Silva, nestes comportamentos de risco, o que é que gostaria de salientar em relação aos seus utentes, à sua visão sobre a doença e sobre a forma também de enfrentarmos esta emergência de saúde pública, não? Acho que está sem som. Estava sem som, sim. Agora, em relação a comportamentos de risco, eu acho que quando estamos na suspeita ou a pensar em alguém que possa ter monkeypox, pensar nos comportamentos de risco já não faz tanto sentido. Porque praticamente agora qualquer pessoa pode ter. Eu ainda hoje vi uma mulher de etnia cigana que a saúde pública me pediu para vir da zona da Almada e ao fazer da história o marido dela foi positivo, as crianças dele já tiveram
sintomas semelhantes antes, mas não conseguimos confirmar. Pelos vistos no bairro, toda a gente com reação alérgica a mosquito, e que nós não conseguimos perceber se isto foi um caso de monkeypox, se não foi. Depois eles foram às urgências, mas lá os médicos não estavam capacitados para este diagnóstico. E eu acho que também isso é outra grande falha neste momento, é que nós estamos muito a falar no geral dos sintomas clássicos do monkeypox, e eu raramente vi ou se calhar nunca vi um sintoma clássico como é descrito. Muitas vezes não aparecem com os sintomas prodrómicos, aparecem só depois, aparecem só com úlceras genitais, que são de caras, quando estão já desenvolvidas é de caras o diagnóstico, mas muitas vezes no início pode parecer herpes, se as lesões forem genitais. Portanto, eu acho que é importante muito capacitar os profissionais de saúde para estarem alertas para este diagnóstico, e já se pensa que esta infecção andava por cá muito antes de ela ter sido diagnosticada. Portanto, nesta questão que conta aí bem das questões do alerta dos profissionais de saúde, enfermeira Susana, como é que nós conseguimos tornar esta prestação mais segura, alertando os profissionais de saúde? Na sequência do que já foi aqui falado, tem que ser uma boa comunicação, um bom treino e formação dos profissionais de saúde para este tipo de infecção e as práticas seguras de prevenção de novas infecções, quer em profissionais, quer em outros doentes. E, portanto, uma boa identificação do caso, detecção do caso logo na admissão na unidade de saúde, hospitalar ou cuidados de saúde primários é essencial. Portanto, conhecer efetivamente todos os sinais e sintomas, isso é essencial. Depois todo o aspecto do percurso do doente, não é? No circuito do doente e os cuidados necessários a este doente. Eu aqui faço a ponte também para as várias metas de segurança do doente internacionais, que elas aplicam-se aqui quase todas, efetivamente, aqui já falei na questão da identificação segura. Por exemplo, se há aqui um erro de identificação do doente ao nível das colheitas da amostra de sangue que eu efetuei, e tudo isto pode levar a diagnósticos errados, e por aí fora uma falha de comunicação entre os profissionais, e tudo isto, não é, um rol de problemas que leva a uma insegurança de cuidados. Por isso, efetivamente, começar por promover a literacia em saúde para o cidadão, e isso está a ser feito ao nível da Organização Mundial de Saúde, ao nível da nossa Direção-Geral de Saúde, com informação ativa nos sites e com dados diários e com informação efetiva de como é que eu posso prevenir, como posso detectar e, se contrair a doença, o que fazer. Isto é muito importante, aqui uma linguagem clara e simples, e efetivamente estas organizações têm-no feito. E depois os profissionais conhecerem efetivamente os procedimentos a efetuar, equipamentos de proteção individual, isolamento do doente, toda a área de cuidados tem que estar muito bem integrada nas práticas dos profissionais. E professora Isabel Fragoeiro, da sua perspectiva, em relação aos profissionais, estas questões estas preocupações mais biopsicossociais, psicossociais, como é que o profissional deve estar preparado para lidar? Eu gostaria de dizer que acho que se tem feito um caminho positivo no sentido de aproximar a resposta também em matéria de saúde mental às populações. Falávamos de proximidade, obviamente que as estruturas comunitárias de maior proximidade são os centros de saúde. A verdade é que nós sabemos que o país, infelizmente, não tem tantos profissionais com formação mais específica para as questões da abordagem de questões psicológicas e das questões psicossociais, e eu nem diria já psiquiátricas, não é? Não vamos por aí, mas no que toca à saúde mental, o Plano Nacional de Saúde Mental recomenda que efetivamente os cuidados sejam prestados na proximidade das populações. Percebemos que, na verdade, ao longo dos anos tem havido alguma melhoria, mas talvez não tanto quanto o desejável. Como eu dizia há bocado, acho que ultimamente
se voltou, ou sobretudo se passou a acentuar muito mais e a valorizar um pouco mais a importância dos cuidados de saúde mental integrados ao nível dos cuidados de saúde primários e depois com uma resposta em articulação com serviços mais diferenciados, mas julgo que ainda temos que trabalhar um bocadinho mais, temos que reforçar nos próprios profissionais que estão no terreno muitos aspectos associados de facto à promoção e à prevenção da saúde mental, o paradigma, portanto, muito associado à doença mental é aquele que vigora ainda muito na cabeça das pessoas. A atenção tem que ser mais precoce ao longo da vida, não é? Tentando, de facto, estimular as próprias famílias, estimular na infância, estimular aquelas pessoas com quem os profissionais de saúde contactam para a necessidade de práticas e de comportamentos que sejam de facto favorecedores e que de alguma maneira lhes permitam ter competências até para a própria identificação de determinados riscos, não é? Claro. E agora então, de imediato para o Dr. Rui Nogueira, porque de facto, qual é a sua opinião? Que preparação então é expectável na preparação dos centros de saúde para esta questão? Dr. Rui Nogueira. Acho que está sem som. Está sem som. Não. Não estamos a ouvi-lo. Não. Então, se calhar, enquanto o Dr. Rui Nogueira está a tentar ter o som, eu se calhar passava a notícia. Já está, ok. Eu desliguei e voltei a ligar. Já está? Já está. Eu estava com som e quando ativei, desliguei. Peço desculpa. Não, eu estava a dizer que, na verdade, é uma situação muito diferente, diria até estranha, porque, repare-se, nós temos, felizmente, poucos casos, mas podemos ter muitos contactos. E interessa-nos falar também no rastreio de contactos. E já vamos ver porquê. Por outro lado, ainda, nós temos que ver como é que tão poucos casos, felizmente poucos casos, naquilo que é o nosso universo. Vamos admitir, nós temos 900 unidades de saúde nos centros de saúde. 900, podemos ter 3, 4, 5 doentes de monkeypox por unidade de saúde. Não é por médico, é por unidade de saúde. Ou seja, isto não nos dá uma dimensão real do problema, porque são muito poucos casos, e, portanto, uma capacidade de resposta. Mas temos de estar capacitados para dar resposta devida. E mais ainda, temos um fator que é extremamente importante, que é o fator tempo. É que temos de ser muito rápidos. E eu acho que a nossa linguagem tem que ser também adequada a esta questão. É que a boa novidade desta doença é que nós temos uma vacina. Temos uma vacina, mas em quantidades muito restritas ainda. Couberam-nos para Portugal 2.700 doses de vacina, sendo que cada pessoa tem que fazer 2 doses, ou seja, estamos a falar em 1.350 pessoas que podem ser vacinadas em Portugal, neste momento. Enfim, talvez tenhamos uma segunda distribuição de vacinas qualquer dia, mas em termos mundiais e europeus, nomeadamente aqui, calharam-nos 2.700 vacinas, doses de vacina. Bom, temos de ser muito organizados para conseguirmos usar bem estas vacinas, que têm indicações muito precisas. Digamos que quase que foge da definição de vacina. A vacinação, nós estamos habituados a fazê-la de uma forma maciça, cega, é para todos. E aqui não, é uma vacinação ainda muito restrita, quase que foge de uma regra básica de vacinação. Pois bem, esta limitação, por um lado, de casos, felizmente são poucos casos, mas a preocupação com os contactos. Nós temos que ter uma preocupação e passar uma mensagem às pessoas que interessa muito, neste momento, rastrear contactos. E isto em si mesmo já é uma dificuldade, por tudo aquilo que envolve. Se calhar aproveitando esta sua sugestão do rastreio de contactos,
Passava então à Letícia. O que é possível fazer não havendo assim tanta vacina? O que é que o GAT propõe fazer? O que é que a Letícia propõe fazer? Uma das coisas que foi feita foi a criação de uma linha informativa telefónica. E a questão da vacina é uma questão que tem surgido na linha com alguma regularidade. As pessoas já viram na comunicação social que a vacina existe, já ouviram falar das compras centralizadas ao nível da União Europeia e, portanto, também já conhecem a profilaxia pós a exposição ao VIH e a profilaxia pré-exposição. Já não são conceitos novos para muitas pessoas. E, portanto, torna fácil explicar-lhes que neste momento, devido, como disse o Dr. Cunho Vera, ao reduzido número de doses que ainda dispomos, ela está a ser usada como uma vacina de profilaxia pós a exposição. E, portanto, dito isto, as pessoas ficam mais tranquilizadas, sabem que hão de vir mais vacinas e que possivelmente, não é, quando o fabricante as disponibilizar em quantidade suficiente, porque ainda há um só fabricante, poderemos então passar à fase de imunização clássica na comunidade. Tivemos em 2017 uma experiência interessante de contenção do surto de hepatite A, precisamente recorrendo a vacinas só para conter o surto, num programa de vacinação direcionado, na altura também para homens que têm sexo com homens, e não foi preciso fazer o esquema vacinal completo nessa situação. Portanto, as pessoas eram convidadas a fazer apenas a primeira dose para travar a progressão da infecção na comunidade e funcionou. Portanto, temos já a experiência acumulada que nos permite pensar em novas formas de resposta, mas para além disso temos também, por um lado, da parte das pessoas, da comunidade, alguma literacia já, e os primeiros casos que surgiram também, portanto, nestes serviços sentinela, nos serviços do GAT, na consulta de infecções sexualmente transmissíveis do Hospital dos Capuchos, porque as pessoas perceberam que algo estava errado e com a informação de que já dispunham, já suspeitaram ou de herpes ou de sífilis e, portanto, foram mostrar as vesículas ou as úlceras aos serviços de saúde. Também é possível, provável até, que em breve o rastreio passe a ser uma coisa corriqueira e, portanto, que os cartuchos de rastreio de análise de amostras utilizados, por exemplo, pelo INSA, pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, passem por defeito a fazer o rastreio também da monkeypox. A enfermeira Susana referiu uma coisa muito importante, que é o adequado registro dos dados pessoais e é interessante, o Francisco também referiu que é provável que a infecção já circule na comunidade há algum tempo e que só tínhamos apanhado tarde. Foi possível ao INSA ir buscar um resto de uma amostra que lá tinha de abril, já passaram 3 meses, e confirmar que de facto uma pessoa que não foi diagnosticada com monkeypox na altura, mas que tinha manifestações e por isso procurou cuidados de saúde, tinha efetivamente a infecção por este vírus. E isto foi possível porque havia, lá está, correta etiquetagem, correta recolha, correta conservação e, portanto, foi possível, isto para a própria pessoa já não interessava nada, não é? A pessoa já tinha passado o período em que poderia ter sintomas. Mas é importante para percebermos a progressão da infecção na comunidade e podermos adaptar as nossas estratégias, jogando com quem são as pessoas junto de quem é prioritário intervir e, portanto, mais uma vez, adaptar a comunicação a essas pessoas. Aproveitando, Letícia, o adaptar a comunicação. A importância da comunicação reiterada, portanto, ter serviços comunicativos que mantenham a ligação às pessoas e que, em vez de as afogarem em informação, podem ir repetindo e doseando. Claro, claro, é mesmo isso. É quase, eu concordo absolutamente consigo, é a correta etiquetagem da comunicação. Há a correta etiquetagem e também há a correta etiquetagem da comunicação. E então passava a Vânia Lima, porque com certeza ela vai debruçar-se sobre isto. O que é a correta comunicação em dose certa, para que fique lá na percepção da pessoa, e na percepção da comunidade também, porque não é só a pessoa sozinha que tem que perceber, a pessoa está inserida num determinado contexto. Sim, é precisamente isso, professora Cristina. Nós temos que, para nós fazermos uma correta etiquetagem,
nós temos que perceber as mensagens, o que é que nós queremos passar, porque acho que isso é o fundamental, definir o que é que nós queremos dizer e, de facto, conseguirmos sugerir ações específicas para as pessoas tomarem, como a Letícia estava a dizer, em alguns casos, em situações passadas, as pessoas já foram procurar ajuda ou procurar algum tipo de rastreio porque perceberam que tinham ali algum tipo de sintoma que não achavam que seja normal. Portanto, é exatamente isto, é nós percebermos quais são as mensagens e sugerir ações específicas às pessoas. E nesta questão das ações, nós até podemos pegar aqui no modelo de comunicação da professora Cristina, que é o modelo de comunicação em saúde ACP, que de facto nos mostra que a comunicação tem que ser assertiva, tem que ser com clareza e tem que ser com positividade, ou seja, dizermos às pessoas o que fazer e não o que não fazer, vamos focar-nos no que fazer. E também, outra questão muito importante é não individualizarmos, falarmos disto como uma mensagem coletiva, nós estamos todos a trabalhar para o mesmo objetivo, estamos todos dentro do mesmo barco, portanto, isto aqui é uma coisa, é saúde pública, não é saúde privada, não é? Portanto, é uma coisa que nós temos que trabalhar todos juntos. E outra coisa também é importante, que nós ainda não referimos aqui, nesta questão da comunicação de crise, é partilhar boas notícias, porque nós estamos sempre a partilhar as más notícias, não é? Estamos sempre a falar do que está mal, do que é preciso fazer, mas obviamente que há aqui muitos casos, por exemplo, esta questão que a Letícia estava a falar da linha de apoio, que é uma excelente medida que foi criada. Nós também temos que falar das coisas boas e também temos que reforçar positivamente os comportamentos positivos das pessoas para as incentivar realmente a continuá-los e a espalhá-los pelos seus amigos e pelos seus conhecidos. Muito bem, doutora Vânia, vamos adiantados na hora, são quase 10 horas da noite e agora vamos fazer uma ronda de 1 minuto a cada um dos intervenientes e depois abrimos o debate público. Quem quiser colocar questões, quem quiser participar, por favor faça. Vamos dar 1 minuto a cada um dos oradores. Começava pelo Dr. José Feliz. Dr. José Feliz, qual é a mensagem-chave que eu gostaria de deixar? Portanto, em resumo, digamos que as prioridades, penso, para controlar este surto, no fundo já foram todas referidas. É necessário intensificar a vigilância, é necessário identificar e fazer notificação dos casos, é necessário fazer isolamento quando for preciso, é preciso apostar também na vacinação, na prevenção da infecção e, pegando o seu modelo ACP, campanhas de comunicação de riscos assertivas, claras e positivas, sem discriminar, sem estigmatizar. Muitíssimo obrigada, excelente. Passava então agora ao Dr. Francisco Silva, 1 minuto. Qual é a mensagem que quer deixar? Pronto, é também muito falar da parte de não estigmatizar. Eu acho que é importante a comunicação, e em Portugal até está a ser boa, de comunicar esta doença não como exclusiva de alguns grupos, mas como quiserem falar, mas que pode também aparecer, porque eu acho que o facto de estar tanto na comunicação social a dizer que é tanto de alguns grupos de risco, está a fazer que tanto como médicos como as pessoas não procurem cuidados de saúde. E eu acho que é mais por aí que não estamos a desmistificar também tantos, porque as populações que gostam de chamar de risco, se calhar são as que neste momento sabem mais tratar-se e de procurar quando precisam. Daí eles estarem a ser mais diagnosticados, se calhar nem é por ser tão mais prevalente, mas porque eles sabem onde procurar e sabem onde ir, e é rápido esse acesso. Então se calhar era espalharmos a nossa comunicação e a maneira aos outros grupos não de risco, para assim falar. Muito bem, obrigadíssima pela sua intervenção. Enfermeira Susana Ramos. Essencialmente é uma comunicação clara e acessível e com respeito. A mensagem que eu gostava de deixar é que todos temos que perceber que todos têm direito ao acesso aos cuidados de saúde, da mesma forma, à mesma equidade. E para uma maior segurança de cuidados, há que realmente comunicar com uma forma clara para o cidadão esta questão que estamos agora a vivenciar e os próprios profissionais de saúde terem bem presente de todo o processo e da forma de cuidar. Não só para esta questão desta infecção, mas para tudo, não é? Portanto, comunicação clara, respeito
pelo outro, pela pessoa no seu todo, para maior segurança nos cuidados. Muito obrigada, excelente, excelente. Professora Isabel Fragoeiro. Pois eu reforçaria talvez a ideia de que a pessoa é muito mais que a doença, não é? Hoje em dia há muitas soluções, não é? A capacidade humana de compreensão também é enorme e, portanto, é bom que nós pensemos sempre que, apesar de nos parecer que a porta se fechou, há de haver uma janela que se abre e, portanto, não havendo na nossa proximidade, se calhar alguém a quem nós confiemos o suficiente para podermos falar das nossas dificuldades, necessariamente penso que nos serviços de saúde ou em alguns serviços de cariz social, educativo, haverá sempre alguém que estará perto de nós para nos ajudar. Na certeza de que há muitas soluções, não é? E alguma há de aparecer, no sentido de nós podermos viver ter uma vida com mais qualidade, independentemente da nossa situação de saúde ou doença, não é? Muito obrigada, professora Isabel. Muitíssimo obrigada. A pessoa, de facto, é muito mais que a doença. Dr. Rui Nogueira, o que tem a dizer? Que declaração quer nos deixar? Eu julgo que a palavra hoje... Estou sim? Sim. Eu julgo que hoje a prioridade máxima é a acessibilidade. A comunicação, enfim, como já foi dito, mas nós temos que tornar a comunicação execuível, isto é, as pessoas têm que comunicar e têm que ter acesso a onde comunicar. Aquela linha de telefone que a Letícia estava a referir, eu julgo que é capital aqui, porque nós temos de ser muito rápidos a atuar, nomeadamente na profilaxia. Nós estamos numa fase inicial e temos que limitar os contactos, ou melhor, temos que limitar a propagação pelos contactos. E aí temos apenas 4 dias para vacinar os contactos, idealmente. Depois de 4 dias até ao 14º ainda é execuível e repare-se que depois de 14 dias já não é aconselhável, já não é necessário vacinar. Ou seja, é muito importante termos garantida a acessibilidade e que seja consequente com a comunicação que temos que privilegiar, como é óbvio. Muito obrigada, Dr. Rui Nogueira. A acessibilidade é a palavra-chave para si. Letícia, que declaração gostaria de deixar? Uma delas é que a realidade é muito diversa e as pessoas têm uma miríade de situações concretas nas suas vidas e, portanto, temos de lhes fazer perguntas, temos de tentar pensar o mais possível fora da caixa. Sempre boa política, quando fazemos perguntas, explicar porque é que temos de as fazer. As pessoas ficam muito mais receptivas a responder, sem mentir, sem ocultar informação, e há coisas muito concretas. Estamos no verão, viaja-se muito, há pessoas que têm de fazer mais uma dose da vacina contra a Covid, há períodos de dias mínimos a respeitar entre diferentes vacinas, isto poderá ser uma informação relevante para si. E há pessoas para quem é difícil transmitir a informação de forma adequada, porque há barreiras linguísticas e culturais que estão presentes na generalidade das situações de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, já temos a experiência de produzir conteúdos direcionados a comunidades específicas por causa da Covid, podemos aproveitar estas relações que já criámos para responder melhor também neste surto. Muito bem. O questionamento é essencial, como disse Letícia. De facto, um bom questionamento abre muitas portas e talvez tire esta preocupação, às vezes, que as pessoas têm até mesmo do embaraço de colocar a questão. Mas é bom ter um bom questionamento. Doutora Vânia Lima, o que nos tem a dizer? Que declarações? Eu, antes de mais, queria só dizer que eu estou mesmo muito contente por ver tanta gente a falar de comunicação e isto deixa-me mesmo feliz e acho que é mesmo importante. O que eu acho que pode realmente resultar é a criação de uma estratégia de comunicação de risco concertada, ou seja, que envolva diferentes setores e que, no fundo, consigamos apresentar aqui uma frente que diz sempre a mesma coisa, que dizem todos a mesma coisa e não temos aqui vozes divergentes que muitas vezes fazem, e quase sempre fazem mais mal do que bem. Portanto, unir esforços e remar todos para o mesmo lado. Muito bem. A estratégia concertada é essencial, de facto, para haver a uniformização de uma mensagem que possa não ser nem estigmatizante e ter em conta aquilo que é o direito e o respeito pela pessoa, como disse a enfermeira Susana,
há pouco. Eu tenho aqui algumas questões que estão colocadas aqui, e já agora, como foi a doutora Vânia, que foi a última, há aqui uma pergunta para si, doutora Vânia. Como se lida com a quantidade de informações e notícias que têm saído nos meios de comunicação? Estas notícias todas ajudam ou não? É assim, apesar de nós termos que perceber que estas notícias podem ser bem intencionadas, não quer dizer que os meios de comunicação estejam aqui a fazer alguma coisa com uma má intenção, mas isto faz ponto com o que eu estava a dizer. Nós precisamos de ter uma estratégia concertada, nós precisamos de ter relações entre o setor da saúde e outros setores, como é o caso dos meios de comunicação, para perceberem se de facto as mensagens que eles estão a transmitir são úteis ou estão a criar ruído e estão a dificultar a adoção de comportamentos que são positivos para a saúde. Portanto, como é que se lida? Não é fácil lidar isto. Nós aqui, eu confesso que em termos pessoais, no caso da Covid, eu tive que desligar a televisão e para fazer aqui uma seleção do que estava a vir, porque de facto era muito. Mas como é que se resolve este excesso de informação? É mesmo com este trabalho em rede e com os meios de comunicação começarem a perceber que não podem simplesmente comunicar o que aparece. Agradeço a sua resposta. De facto, estamos aqui em rede, na realidade, temos aqui várias entidades e que podemos trabalhar em rede. Lanço o repto para nos juntarmos um pouco mais e refletirmos fora deste evento sobre esta questão. Tenho aqui uma questão também para o Dr. José Feliz, da enfermeira Marisa Bermudes, que diz o seguinte: o que fazer se tiver contacto físico próximo com alguém da infecção do monkeypox? É uma boa pergunta. A norma de Direção-Geral de Saúde, na sua última atualização, penso que de 6 de julho, fala da conduta a tomar. E vai depender se há ou não manifestações da doença. Portanto, se há sinais ou não há sinais e sintomas. Portanto, se não houver sinais e sintomas, já que o período de incubação se prevê de 21 dias, deve haver o cuidado de, após o último contacto e durante esses 21 dias, estar atento ao surgimento de qualquer sintoma, ou lesão cutânea ou mucosa. Deve-se evitar o contacto físico, incluindo intimidade, portanto, as relações sexuais, durante esses 21 dias, e reforçar a lavagem e a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, reforçar estas medidas de higiene. Penso que também é importante avaliar a temperatura corporal 2 vezes por dia, evitar o contacto com grávidas, com crianças pequenas, com pessoas imunodeprimidas, para também facilitar e ser mais execuível e mais rápido o isolamento e evitar viagens longas e grandes, a grandes distâncias, no caso de haver depois o aparecimento desses sinais e sintomas. Os contactos, desde que sejam assintomáticos por esta norma, não há necessidade de descontinuar as atividades de rotina diária, portanto podem continuar as atividades de rotina diária. Se houver sintomas, deve mesmo, na ausência das lesões cutâneas, abster-se do contacto físico, portanto aqui nomeadamente sexual, e a partilha da cama, permanecer vigilante quanto ao aparecimento das lesões cutâneas durante um período de 7 dias subsequentes. Se nenhuma lesão cutânea se desenvolver, deve continuar a avaliar a temperatura corporal 2 vezes por dia, até completar o período de vigilância dos 21 dias. Se o contacto desenvolver lesões cutâneas ou mucosas, deve ser considerado um caso provável de infecção por vírus monkeypox e deve procurar de imediato os serviços de saúde. Temos a linha de saúde SRS 24, temos o contacto de centros de rastreio do GAT. A propósito do GAT, se calhar gostava de ouvir a Letícia sobre esta importância do GAT. O que é que poderia dizer? Qual é a função do GAT? Porque é que foi criado e qual é o apoio que depois pode dar a nível destas emergências de saúde pública? O GAT foi criado há pouco mais de 20 anos para fazer política. Na altura morria-se por causa da infecção por VIH. Já havia várias associações que ajudavam pessoas a morrer, que ajudavam pessoas a fazer o luto, mas ainda não havia
trabalho organizado para a parte política da resposta. Que medicamentos é que estavam no horizonte a ser desenvolvidos pelas farmacêuticas, quais é que valia a pena comprar, quais é que não valia a pena comprar, e portanto o GAT surge para fazer este tipo de intervenção e defende, obviamente, políticas baseadas na melhor evidência científica disponível. E rapidamente percebeu que é muito difícil ter políticas baseadas na evidência quando não há dados com qualidade e quantidade que o permitam. E, portanto, há alguns anos atrás, pouco mais de uma década, o GAT criou o seu primeiro serviço de saúde comunitário, dirigido a uma das populações-chave no controle da sindemia do VIH, que era uma das populações que sabíamos estar a ser menos bem servida, bem, na altura, com as letras todas, claramente mal servida, na chapa 5 do SNS, que eram os homens que têm sexo com homens. Temos serviços também para pessoas com uso problemático de drogas, para pessoas envolvidas em sexo comercial, tudo situações muitíssimo mais estigmatizadas há uns anos, e portanto as pessoas não iam ao médico de família e dizer eu tenho sexo comercial, ponha aí na ficha, não é? E adapte o atendimento a esta circunstância da minha vida. E portanto ainda hoje as pessoas preferem ir a serviços onde normalmente trabalhamos com pares, portanto as pessoas que vão ao checkpoint encontram lá homens que têm sexo com homens na equipa, portanto têm menos receio de ser discriminadas. As pessoas que forem ao serviço do intendente encontram colegas com experiência de migração, colegas com experiência de trabalho sexual e, portanto, estão um bocadinho em casa, mais do que se forem ao médico de família, para algumas questões que ainda são socialmente mais sensíveis. Na realidade, se me permite, parece-me que é uma estratégia muito inclusiva, não é? Nós não dizemos que é o autista, não dizemos que é o deficiente, é a pessoa que está primeiro, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, a pessoa com surdez. E ao ouvi-lo faz-me lembrar esta necessidade permanente, e que a literacia em saúde também tem, desta comunicação inclusiva, desta linguagem inclusiva. Nós, de facto, temos que nos centrar na pessoa e nos seus direitos e no respeito na sua individualidade, tendo doença ou não tendo doença, tendo eventualmente até comportamentos de risco, mas realmente é a pessoa que interessa e de facto, Letícia, agradeço imenso a sua intervenção e riqueza que trouxe para aqui, para este painel. Gostava também de ouvir a doutora Edith Queiroz, porque ela representa a Ordem dos Psicólogos Portugueses, está aqui connosco nesta noite, já estamos adiantados, mas gostávamos muito de a ouvir, doutora Edith Queiroz. Boa noite a todos, tenho estado a ouvir atentamente e a refletir também naquilo que pode ser os cuidados que temos de ter ao comunicar e ao apoiar as pessoas nesta nova doença, para enfrentar esta nova doença depois daquilo que vivemos com a pandemia Covid-19. Em relação àquilo que a população percepciona daquilo que pode ser um problema de saúde muito transversal, embora, claro, obviamente daqui com números muito diferentes do que tivemos com a pandemia, nós podemos correr aqui o risco, era uma das coisas que estava a refletir, de ter aqui uma percepção de risco genericamente diminuída, porque nós estamos a sair de um período muito complicado, de grande alerta, de grande preocupação, de grande incerteza, passámos por períodos muito longos de confinamento, portanto, as pessoas de certa forma habituaram-se a viver com grandes restrições e com um grande receio e com uma grande incerteza em relação a uma doença. Essa percepção de risco foi diminuindo em função da habituação de conviver com essa ameaça e agora podemos correr o risco de novas ameaças não produzirem um impacto suficiente no sentido das pessoas desvalorizarem a perigosidade de outras doenças que não a Covid depois disso. Portanto, foi um período em que percebemos a importância, percebemos uma vez mais a importância de trabalhar esta questão da literacia em saúde, também a questão da literacia em saúde psicológica, e agora temos de facto que
continuar esse trabalho encontrando um equilíbrio ótimo entre, já falámos nisto, nesta conversa, entre o alarmismo e a desvalorização de uma situação que, embora com números diferentes da Covid e com um impacto diferente, é uma situação que é real e em relação à qual temos de estar atentos e continuar a informar as pessoas. Eu penso que os psicólogos têm um contributo muito importante para estas questões da literacia em saúde e para as questões da comunicação de risco, e acho que é importante conseguirmos trabalhar em conjunto com os profissionais de saúde, numa lógica também de grande proximidade e com outros profissionais da comunidade para continuar a informar as pessoas. Depois, todos aqueles cuidados que referiram, de utilizar uma linguagem clara, uma comunicação que de facto vá ao encontro das pessoas e não se foque em determinados grupos nem em determinados comportamentos. Todos esses cuidados de comunicação são absolutamente essenciais para a comunicação ser eficaz e para prevenir de facto que haja uma estigmatização de algumas pessoas, que foi uma coisa que nós também assistimos com a questão da Covid. Nesse sentido, é mesmo muito importante, é uma das coisas que também tínhamos identificado com a Covid-19, é muito importante que a comunicação seja de facto veiculada por pessoas de referência, por pessoas que tenham conhecimento nas matérias, por especialistas, sejam eles médicos, epidemiologistas, também os próprios psicólogos, e utilizar de facto uma linguagem acessível e que chegue às pessoas. E pronto, por hora... Agradeço imenso, doutora Edith Queiroz, a sua intervenção em nome da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e queria saber como está aberto o debate, se alguém do público quer fazer alguma intervenção, breve, evidentemente, e temos aqui o painel disposto também a responder às vossas questões. Alguém deseja colocar alguma questão? Abra a câmara e intervenha, porque é o momento. Não? Muito bem. Então, queria só resumimos este evento como o primeiro evento da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, com um painel de especialistas sobre a temática do monkeypox. Esperemos, será o primeiro de outras reflexões e outros debates, sobretudo a questão de trabalharmos em rede. Queria também dizer-vos que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem neste momento, e vejo que há muitos projetos que estão a ser feitos, temos o Prémio Nacional de Literacia em Saúde, temos duas categorias, uma até de vigilância da saúde, a outra ligada aos cuidadores, aos utentes, cada um dos prémios com 5.000 euros, a candidatura está aberta até o dia 7 de setembro, candidatem-se por favor, está aqui um grupo com certeza que tem muitas intervenções no meio, no contexto, na sociedade, e por isso são todas aptas se virem que de facto conduzam a um melhor acesso, a melhor compreensão, ao melhor uso dos recursos de saúde, a melhor acessibilidade. Por favor, candidatem-se, nós temos imenso gosto depois em analisar o vosso trabalho e, claro, perante um júri, alguém vai ganhar de certeza absoluta. São 2 prémios de 5.000 euros. Queria também dizer-vos que este é o 5º evento que nós fazemos de forma estruturante. Começámos com os jovens e a literacia em saúde, porque interessa-nos ao longo do ciclo de vida ter esta intervenção da literacia em saúde, foi em maio. Fizemos também um seminário sobre o acesso à saúde das pessoas com deficiência, com 3 ativistas, o Eduardo Jorge, a Paula Varela Reis, a Diana Santos, que são pessoas extraordinárias. Também trouxemos a doutora Luísa Salgueiro, com o doutor Rui Nogueira e o Rui Passadouro, para a transferência de competências de saúde para as autarquias, algo que já aconteceu em termos legais e que está a acontecer, mas de uma forma talvez difícil e tem que ser mais falado. E fizemos também um grupo de interesse de literacia em saúde em Angola, temos um grupo muitíssimo interessante, e fizemos também um encontro, um primeiro seminário, também para ouvir os nossos colegas de Angola. Queria também salientar que estabelecemos um protocolo com a ICIP,
A ICIB é a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica e estamos num programa de formação para associações de doentes. Temos as candidaturas abertas para o ano e por isso, se conhecerem associações de doentes que se querem inscrever, para o ano haverá um novo, são 7 módulos, muito interessante. Tivemos também, quero agradecer também o protocolo com a Ciência Viva, porque de facto a Ciência Viva convidou-nos logo no primeiro momento, tínhamos acabado de nascer, em março, o Dr. Rui Nogueira sabe, organizou o nosso grande evento sobre a crise humanitária global, no momento em que a Ucrânia entrava em conflito, mas não era só sobre a Ucrânia, e a Ciência Viva estendeu-nos o pavilhão do conhecimento para nós fazermos o Dia Mundial da Saúde. E estamos muito enriquecidos, acreditamos muito naquilo que foi dito aqui. Trabalhar em rede é preciso. E nós somos pessoas que gostamos de pensar em conjunto, de uma forma muito respeitadora do outro, muito inclusiva, e por isso estejam connosco, vamos fazer mais eventos, mas eventos não pontuais. Eu gosto de coisas que estejam estruturadas, que tenham continuidade. E por isso agradeço imenso aos palestrantes, a todos e a cada um, em especial ao Dr. José Feliz, ao Dr. Francisco Silva, à enfermeira Susana Ramos, à professora Isabel Fragoeiro, ao Dr. Rui Nogueira, à Letícia do GAT, à doutora Vânia Lima e todos aqueles que também estão aqui conosco, quase às 10h30 da noite. Muito obrigada e até breve.